Olá, turma! Neste vídeo, vamos continuar o desenvolvimento dos códigos do sistema de login do nosso projeto App Web de pedidos. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar. Primeiro, nós vamos fazer um ajuste nos códigos do arquivo de estilo. No arquivo de estilo, vocês vão descer até localizar a div log. E aqui faltou remover esta linha display none. Esta linha de código é para ocultar a div, mas no nosso caso nós queremos que seja visível a div de login. Na sequência, acessa o arquivo js.html e podem descer até o final dos códigos. Como eu já removi a linha de código, vou apagar este lembrete que eu coloquei. Prosseguindo no desenvolvimento do login, agora precisamos colocar os elementos do nosso sistema de login. Primeiro, nós vamos colocar uma label. var, eu vou chamar esta label de label user. Vai ser igual e abre e fecha aspas simples. E dentro das aspas simples, o objeto label id igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o id. Eu vou chamar esta label de label code cad, apenas para diferenciar de outras labels. Fora das aspas duplas, style igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vai o comando position, espaço, absolute, ponto e vírgula, e vamos definir também a largura desta label, que é o comando width, width, espaço, 19.5 pixels, ponto e vírgula, e precisamos definir também a altura, que é o comando height. Mas cuidado, que agora no final é ht. Espaço, e o height, na realidade é o height, que é 19.5 pixels. E a largura nós vamos colocar em porcentagem, que vai ser 10%. Prosseguindo, depois do height, nós vamos definir a distância da esquerda, que é a propriedade left. E o left também vai ser em porcentagem, 5%. Ponto e vírgula, cor do texto, comando color, jogo da velha, e aí vamos colocar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a definição da cor branca. Ponto e vírgula, tamanho da fonte, propriedade, fonte traço size, 14 pixels. Beleza, definimos o estilo da label. Agora, fora das aspas duplas, vocês vão colocar maior, e aí vem o texto que é para ser exibido na label. No nosso caso, nós vamos colocar o texto usuário. E aí, precisamos fechar o objeto label. Aqui, pessoal, eu cometi uma falha. No início, precisa colocar desta forma. Precisa ter menor. E para fechar a label, depois do texto usuário,
precisa colocar menor, barra label e fechar com maior. Então, precisa se atentar a este detalhe. Fora das aspas simples, fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, inserimos uma label. Agora precisamos colocar uma text box, que é um campo de texto. Então, var text box. Eu vou chamar de text box user. Text box user vai ser igual, abre e fecha aspas simples, e agora vai ser um objeto estilo input. Então, menor input, espaço, id, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos colocar o id do objeto. Eu vou chamar este objeto de textbox user. Fora das aspas duplas, vem o evento on input. Ou seja, ao pressionar uma tecla dentro do campo on input igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos acionar a nossa função caixa alta. Nós já fizemos esta função para padronizar o texto dos campos de texto para caixa alta. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, comando event. Fora das aspas duplas, agora nós vamos definir o style, que é o estilo. Style igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, primeiro vamos definir o comando position, dois pontos, absolute, para ficar exatamente onde nós definir. Ponto e vírgula, e agora precisamos definir a largura, que é o comando widget. Dois pontos, 65% da div do login, da primeira div, da div principal. Ponto e vírgula, aí precisamos definir a altura, que é o comando height, dois pontos, espaço, 30 pixels. Ponto e vírgula, distância do topo, dois pontos, 72 pixels. Ponto e vírgula, distância da esquerda, comando left, dois pontos, 26%. Ponto e vírgula, e por fim precisamos definir a propriedade font size, que é o tamanho. Fonte, traço, size, tamanho da fonte, dois pontos, 13 pixels. E fora das aspas duplas, precisamos fechar com maior, ou seja, abrimos o menor neste ponto e precisamos fechar o maior neste ponto. Caixas de texto não precisa fechar no final, colocando menor barra input. E fecha a linha com ponto e vírgula. Na sequência, precisamos de mais uma label para a senha. Mas agora vai ser mais fácil. Podemos copiar esta linha. E agora vai ser label senha. E o ID precisa alterar. Vai ser label, deixa eu ver exatamente como eu coloquei. A label senha, na realidade, no meu exemplo eu nem coloquei ID, mas já que estamos copiando o código, vamos fazer o seguinte: label, alterar apenas no final.
para evitar label, code, senha. Style, position absolute, largura, vamos ver, aqui está correto, 10%, altura também, mas agora, left, deixa-me ver se o left está certo, mas agora tem mais um detalhe, precisamos definir também a distância do topo. Então, comando topo, 2 pontos, espaço, distância do topo vai ser 128 pixels pela minha colinha. Ponto e vírgula, cor do texto continua igual, tamanho da fonte continua igual, mas o texto da label agora vai ser senha. Até deixa eu revisar primeiro, pessoal, se na label user, na minha cola, não tem a distância do topo. Vamos ver se de fato na primeira label não precisa colocar distância do topo. Label user, tem sim, nós pulamos. Faltou a distância do topo na primeira label. Então nós vamos colocar a distância do topo, vai ser antes do left, neste ponto. Distância do topo, 2 pontos, 75 pixels, ponto e vírgula. É assim mesmo, pessoal. É um código bem detalhado. Então, acabei pulando esta propriedade. Ok, colocamos mais uma label. Agora, nós precisamos de mais uma text box para a senha. Para facilitar, vamos copiar a text box user. E agora vamos alterar para text box senha. E o ID vai ser text box senha. Vamos ver o que mais. E na text box senha não precisa caixa alta, porque vai ser números. Então podemos apagar esta parte. E o style, vamos bem com calma, porque geralmente quando a gente copia e cola, sempre acaba escapando algum detalhe. Position, ok. Largura também. Altura também ok, de acordo com a minha cola. Distância do topo, agora vai ser 125 pixels. Deixa-me ver a próxima propriedade. Left 26%, está certo. E font size 13 pixels. Ok, mas agora tem um detalhe. Depois do 13 pixels, nós precisamos definir o seguinte. Depois das aspas duplas, vocês vão colocar type, ou seja, tipo igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos colocar password, para que seja exibido asterisco quando o usuário digitar a senha, ou seja, precisamos ocultar os caracteres que o usuário está digitando. Fechamos o objeto input e fechamos com aspas simples. Beleza, colocamos a text box senha. Próximo passo é colocar um botão de comando que vai ser o btn login para executar e verificar se o login está correto, verificando usuário e senha. Então, var btn login. btn login igual, abre e fecha aspas simples, e dentro das aspas simples, menor, objeto button, id igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos colocar como id
btn login. Fora das aspas duplas, agora vem o evento onClick. OnClick igual, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer ainda uma função chamada login. Abre e fecha parênteses, e para facilitar o entendimento, já vamos dar início a esta função. Então, function login. Abre e fecha chaves e pressiona Enter. Então, o btn login ele vai acionar esta função, que vai ser responsável por verificar se o usuário digitou corretamente usuário e senha. Se o usuário ou a senha estiverem errados, vai bloquear o login. Prosseguindo, depois das aspas duplas do login, nós vamos definir o style, que é o estilo do botão login, btn login, igual, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, comando position. Position, vamos ver o que mais, position, dois pontos, absolute, precisa definir que é absolute. Ponto e vírgula, aí vem a largura, comando width, dois pontos, e a largura vai ser 23% da largura da div login. Ponto e vírgula, aí precisamos definir a altura, que é o height. Height, dois pontos, espaço, 34 pixels. Ponto e vírgula, propriedade cursor, dois pontos, pointer, para exibir o ícone de mãozinha quando o usuário parar o cursor sobre o botão. Ponto e vírgula, cor de preenchimento, que é o background, traço, color, dois pontos, espaço, jogo da velha, e vocês vão colocar 00 e mais 4 Fs. Ponto e vírgula, distância da esquerda, propriedade left, dois pontos, 41%. Ponto e vírgula, distância do topo, dois pontos, 170 pixels. Ponto e vírgula, deixa-me ver se tem mais propriedades para definir na minha cola. Este ponto e vírgula não precisa. Fora das aspas duplas, nós vamos fechar a primeira parte com o maior. Na sequência, nós precisamos colocar o texto do título do botão. E este texto eu quero colocar em negrito. Então, vou utilizar a tag B. Menor, tag B, maior. Abrimos a tag B, precisamos fechar. Então, menor, barra, tag B e fecha com maior. E dentro desta tag, nós vamos definir a cor da fonte. Então, propriedade fonte, fonte color igual jogo da velha e vamos colocar 6 zeros. Esta é a definição da cor branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sequência, o tamanho do título. Então, nós vamos definir a propriedade size. Size igual a 2 pixels. 2 pixels. E aí vamos fechar. Deixa-me ver. Aqui, pessoal, nós temos que abrir a tag fonte. Depois da tag B, aqui tem um menor. Menor, fonte, size. E depois do 2 pixels, nós precisamos
colocar maior para fechar a primeira parte da tag fonte. E aí, depois do maior, vem o texto do título do botão. Nós vamos chamar de entrar. Próximo passo é fechar a tag fonte. Então, menor, barra, tag fonte e fecha com o maior. E na sequência, fecha a tag B. E depois da tag B, precisamos fechar o objeto button. Então, menor, barra, sempre para fechar, precisa da barra. Objeto button e fecha com o maior. Fora das aspas simples, fecha a linha de código com ponto e vírgula. Eu vou tentar, pessoal, deixar este código na descrição do vídeo. Não sei se eu vou conseguir, porque geralmente o YouTube bloqueia códigos HTML na descrição. Beleza, colocamos os objetos necessários para o nosso sistema de login. Para não ficar um vídeo muito extenso, vamos finalizar esta aula por aqui e na próxima aula nós vamos desenvolver a função de login, que vai ser acionada quando for iniciado a nossa página web de login. Salva as alterações e até o próximo vídeo.